convite para a escola dominical, pois é Deus quem sua palavra me ensina a viver, ter mais fé e esperança para poder vencer, caminhando com a... Saúde, queridos internautas, com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo, e estamos aqui para mais uma escola dominical virtual. Nós estamos estudando o livro de Levítico, o ministério sacerdotal levítico e sua relevância para a igreja. Professores, alunos de escola dominical, gostaria que vocês fossem até o fim. Estarei fazendo alguma demonstração sobre a lição que nós vamos estar estudando, e gostaria de pedir a vocês que se inscrevessem no meu canal, que vocês curtissem, compartilhassem e ajudar a divulgar. Isso enriquece-me, me deixa muito feliz. Quero agradecer aí pelos comentários. Olha, os comentários para mim é de uma riqueza imensa. Vocês podem criticar, não tem problema. Eu sei que aqueles internautas que criticam é porque está esperando que eu melhore mais ainda. Eu sei que eu preciso melhorar, mas eu quero ensinar de maneira que vocês possam entender qual é o foco que nós estamos buscando. E a lição de hoje é a lição número 9, a purificação da lepra. O nosso textuário diz o seguinte: e tomará a ave viva, e o pau de cedro, e o carmesim, e o hisopo, e os molhará com a ave viva no sangue da ave que foi degolada sobre as águas vivas. Levítico capítulo 14, versículo 6. A verdade que nós vamos aplicar nesta lição: assim como a lepra, o pecado nos tornou imundos diante de Deus, mas Jesus verteu o seu sangue para nos purificar de todo pecado. A introdução ela diz o seguinte: o diagnóstico da lepra seria dado por Arão ou um de seus filhos, que deveriam estar atentos para que no acampamento de Israel e mais tarde na terra de Canaã não fosse permitido o convívio social de uma pessoa que tivesse a lepra. Meus queridos, nós estamos caminhando aí para esta lição que tem um significado muito profundo. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, fosse acompanhando essa lição até o final, pois ela trará resultados práticos tanto para professores como para alunos. O objetivo da primeira parte da lição, do ponto 1 a 3, é ensinar o que representa a lepra. Então, neste primeiro ponto, queridos professores, nós estaremos ensinando o que significa a lepra. O ponto 1 é a responsabilidade do sacerdote. Competia ao sacerdote o diagnóstico e a orientação em relação às pessoas conduzidas a ele. A responsabilidade e o conhecimento do sacerdote eram fundamentais para que nenhuma injustiça fosse cometida. Então agora nós vamos ver que as pessoas que tinham desconfiança que estava com lepra, elas eram levadas até os sacerdotes, para que o sacerdote pudesse estar identificando se ela estava acometida de lepra ou não. No 1.1 nós vamos ver a lepra é símbolo do pecado. No 1.2 o exame do sacerdote. No 1.3 a manifestação da lepra. 1.1 a lepra é símbolo do pecado. A lepra é uma doença contagiosa que simboliza muito bem o pecado, que deforma a imagem de Deus no homem e atinge todas as pessoas em seus diferentes níveis sociais, conforme
registra o apóstolo Paulo, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. Então, meus queridos irmãos, o que é lepra? Por que a lepra atingia os descendentes de Abraão? Aquele povo que foram tirados como fora do Egito, agora mesmo no deserto eles estavam sendo atacados pela lepra. Eu quero mostrar para vocês que nós temos que ter muito cuidado, porque a lepra, ela é um mal da língua. E eu vou mostrar para vocês que muitas pessoas falaram o que não devia falar e ficaram leprosos. Outros fizeram o que não deveria fazer e ficaram leprosos. Então, eu quero trazer aqueles professores, quero que você também na sua sala traga esses acontecimentos que são sombras, traga para o dia atual, para que os alunos possam entender qual é a missão que esse estudo trará para nós. Que modificação eu posso fazer na minha vida diante de um seminário riquíssimo desse ministério sacerdotal levítico. Eu quero trazer para vocês lepra e língua. Nos nossos dias, a nossa língua tem sido como um pequeno palito de fósforo que tem incendiado bosques, que tem acabado com vidas, que tem acabado com ministérios, que tem matado crente e matado também liderança. Então, meus queridos, eu quero trazer a lepra, o pecado que existia quando aquele povo estava ali no arraial, quando aquele povo estava ali morando em tendas no deserto, circunvizinho ao tabernáculo. Eu quero trazer para vocês que Deus não aceitava, e Jesus também não aceita, que nós toque nos seus irmãos, que nós toque no nosso irmão. Então Deus só aceita na congregação pessoas que se sujeitam ao reino e ao líder que ele mesmo escolheu. Então nós precisamos estar dando uma olhadinha. Às vezes nós fazemos críticas desnecessárias, críticas prejudiciais. O nosso foco não é ajudar, o nosso foco é destruir. E aí nós estamos lutando contra Deus, porque Deus não aceita na igreja pessoas que não se sujeitam ao rei e ao líder que ele escolheu. Então eu estou querendo aqui deixar um líder inchado e grande. Não. O que eu estou querendo é o seguinte: se o líder está na direção de Deus, ele vai dirigir a congregação, ele vai exercer o seu ministério de maneira que as pessoas são conduzidas a Deus. Então qualquer pessoa que atacar quem Deus escolheu estará atacando o próprio Deus, além de estar agindo por influência satânica. Então, como cristão, nós precisamos se preparar para isso. Essas escolas são formação de obreiro, formação de cidadãos do céu. Arão e Miriam eram irmãos de Moisés e não se conformavam com a sua liderança. Como muitos de nós hoje não conformamos com o líder que está à nossa frente, que nós estamos sob o seu comando. E eles achavam que eles também tinham unção e que não era certo só Moisés ser o chefe. Queria ter a mesma honra que Moisés, queria ocupar o lugar de Moisés. Desenvolva com alegria, vá crescendo na obra de Deus, mas não queira desejar o lugar ou achar que, por exemplo, que o lugar do pastor seria o teu lugar, que o pastor não tem capacidade para aquilo, você sim teria. Cuidado, porque de repente você está se levantando contra a escolha feita por Deus. E esse é o perigo. Antes de entrar na lição, eu estou levando você por esse caminho para você entender. É a lepra do nosso dia está na nossa língua. Quando a pessoa usava a língua para difamar, era punido com lepra. Nós teremos que aprender a se sujeitar
ao líder que Deus escolheu. Miriam teria, mas Arão teria que, mesmo sendo irmão de Moisés, teria que sujeitar, porque ele era o líder que Deus tinha escolhido. Então a ira do Senhor se acendeu contra eles, contra Miriam e Arão. E aí o Senhor os deixou. E quando a luz se afastou da tenda, Miriam olhou e Miriam estava leprosa. Por quê? Porque se levantou contra aquele que Deus havia escolhido. Então eu quero fazer algumas comparações aqui, meus queridos irmãos, para mostrar que nós precisamos viver em comunhão. Se eu falo mal de uma pessoa, eu estou desconectando ela da outra. Eu estou mostrando para vocês aí como que desconectando, tirando a energia que aquelas duas pessoas que fluíam naquelas duas pessoas. O que eu quero? Eu quero que essas pessoas não tenham mais aquele relacionamento. É quando eu falo mal de alguém para outro alguém. Eu quero que ela sinta o que eu estou sentindo. E o que eu estou sentindo é revolta. E isso não agrada a Deus. Aí eu procuro defamar aquela pessoa. E aí a minha língua está sendo usada de maneira que ela é uma lepra que vai contaminar. E aí eu crio uma parede de separação para que esta pessoa não olhe mais com o mesmo olho que ela olhava essa outra pessoa. E aí o que acontece? Estou criando uma inimizade. Isso é obra de Satanás. Então cuidado quando você falar mal do irmão. Talvez você está fazendo algumas críticas querendo ajudar. É diferente. Mas cuidado. Porque quando eu falo mal desta pessoa, por exemplo, eu estou falando mal, que estou separando, principalmente quando eu falo na presença dos outros, e os outros estão ouvindo, então aquele grupo vai levar esta pessoa ao isolamento. Eu coloquei aí a pessoa, um grupo na frente e essa pessoa lá atrás isolada. E aí é aonde nós matamos muitos dos nossos irmãos, falando que não devia. A Bíblia diz: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Não, nós rejeitamos, nós falamos mal dela, nós fazemos com que as pessoas fiquem olhando ela com certo receio. Nós desconectamos ela do meio em que nós vivemos, da nossa congregação, e as pessoas estão na igreja, mas se sentem abandonadas. E por isso é que muitas estão na igreja, daqui a pouco nós não a vemos mais na nossa igreja. Então, meus queridos, cuidado. Uzias, um grande homem de Deus, o homem que fez a vontade do Senhor, está escrito na Bíblia. Mas o que aconteceu? Uzias exaltou-se, o seu coração até se corromper. Aí Uzias se dignou, ele tinha um incensário na sua mão, para que ele sentava lá no tabernáculo, no lugar santo, querendo fazer o serviço do sacerdote. E aí vieram lá um grupo de 80 sacerdotes, porque o homem era perigoso e era homem de guerra. E aí aquele grupo repreendeu: você não pode. Quando Urias viu, olha aí, saiu a lepra na testa. Ele mesmo saiu do tabernáculo, porque viu que o Senhor tinha ferido. Então, meus queridos, cuidado. Se nós ferimos os nossos irmãos, nós estamos ferindo a Deus. Somos sacerdotes de Cristo, e Cristo nós somos sacerdotes. E quando falamos mal do outro, nós estamos falando mal de Cristo. 1.2, o exame do sacerdote. O sacerdote deveria examinar o leproso. Em caso de alguma dúvida, era necessário mais alguns dias para um novo exame. Era necessário que o sacerdote tivesse cuidado, vigilância e paciência para com o doente. O sacerdote deveria ser bem criterioso na sua análise
parálise, pois toda a responsabilidade estava sobre a sua pessoa. Então o sacerdote era o responsável para fazer todo aquele exame para ver se a pessoa estava acometida de lepra ou não. Nós não podemos deixar o pecado contaminar as nossas igrejas. 1.3. A manifestação da lepra. A lepra podia se manifestar com inchação, pústula, pequeno tumor na pele que se torna purulento, ou em pola branca. Em outra versão, a expressão em pola branca é traduzida por mancha lustrosa. Quem olha por fora vê algo lustroso, até bonito, mas o interior está completamente podre, simbolizando muito bem a hipocrisia que a religiosidade apresenta como invólucro, mas no interior nada tem que possa agradar ao Senhor Jesus. Nós cada dia nessa lição eu tento alertar alunos e professores: fujamos da hipocrisia, sejamos pessoas simples, meus queridos. Então, meus queridos, se alguém notasse na sua pele um inchaço, em uma crosta ou um empolamento, deveria ser suspeito de estar com lepra, já ficava com medo. Talvez a pessoa disse: o que eu fiz? Porque a lepra, naquele tempo, ela, como eu mostrei para vocês no caso de Miriam, no caso de Uzias, ela era uma punição de Deus. Lembra o caso do servo de Eliseu, que também ficou leproso? Então era uma punição. Então as pessoas começavam a procurar o que elas tinham feito para desagradar a Deus. E aí saía aquela mancha, com aquele inchaço. Então ela já ficava preocupada. Se o pelo, se estivesse tornando branco, e se tiver a aparência de algo mais profundo que a pele, é porque se tratava verdadeiramente de lepra, e o sacerdote terá de o declarar impuro. Você está impuro. Então aí ele teria que ser levado a Arão, e o sacerdote, ou um dos filhos de Arão, que também era sacerdote, para ser observado. E aí olhava-se a suspeita, a mancha, aquele sinal todo salpicado, aparecendo aqueles carocinhos brancos. Quando o sacerdote olhava que a pele estava toda avermelhada, realmente com todas as características de lepra, aí era confirmado. Essa pessoa teria que ser afastada do convívio com os israelitas. O objetivo da segunda parte da lição, do ponto 1 a 3, mostrar o que Jesus fez pelo homem. Esse é um objetivo que vamos tratar, mostrando o que Jesus fez. Nós éramos incapazes de tanta coisa, mas Jesus fez por nós. 2. A purificação da lepra. Deus determinou que o homem fosse afastado do arraial quando possuísse lepra. No entanto, proporciona a lei do leproso no dia da sua purificação. Quer dizer, havia uma esperança, possibilitando o seu retorno ao acampamento de Israel quando estivesse curado. Trata-se de uma figura do que Jesus Cristo fez pelos pecadores, permitindo que voltássemos para a presença de Deus. Então, para que possamos entender aí o livro de Levítico, precisamos ter em mente sempre que nele temos tipos, sombras e figuras. De acordo com Hebreus, Cristo é a realidade de todas as figuras do Antigo Testamento. Então nós vamos ver aqui no 2.1, o sacerdote examinava o leproso. No 2.2, o sacerdote fazia a purificação do leproso. No 2.3, o sacerdote declarava limpo o leproso. 2.1, o sacerdote examinava o leproso. Não era o leproso que entrava no arraial para reivindicar a sua condição de retornar ao acampamento, mas o sacerdote que saía do arraial indo examiná-lo para ver se o que tinha a praga da lepra estava curado. O leproso dependia totalmente do sacerdote para
voltar a ter esperança de comunhão no acampamento. Os israelitas não conheciam a cura para a lepra e sempre dependeria de um milagre de Deus. Então, meus queridos, nós vemos que a situação do leproso não era fácil. Ele estava, além de estar doente, ele estava afastado da comunhão. E essa doença dele poderia ter tido a sua origem no falar mal do irmão, no não respeitar os mandamentos de Deus. E aí tudo isso também naquela época trazia a maldição da lepra. Então aqui o comentador está dizendo que não era o leproso que entrava no arraial para dizer assim: não, eu estou bem, eu quero entrar, eu quero voltar para o convívio do meu povo. Então ele disse: eu estou em condições de retornar. Não, era o sacerdote que ia até ele, conforme eu estou mostrando para vocês aí. O sacerdote ia até ele e aí ele examinava se tinha ficado sarado ou não. O leproso dependia totalmente do sacerdote para voltar a ter esperança de comunhão no acampamento. Então, porque os israelitas não conheciam a cura para a lepra e sempre dependia de um milagre de Deus. Então ficava aguardando aquele milagre. E aí muitos retornavam, mas tudo isso ainda tinha um processo a ser cumprido. Ficava mais 7 dias em observação, pois o leproso não podia de maneira nenhuma voltar para o convívio se não estivesse totalmente curado. 2.2. O sacerdote fazia a purificação do leproso. No ritual para a purificação do leproso eram usadas 2 aves limpas, pau de cedro, carmesim e sopo, e também era necessário um vaso de barro com águas vivas, quer dizer, água da fonte. O cedro é uma árvore grande e o isopo uma planta pequena, representando que a purificação alcançará em nossas vidas tanto as coisas mais horríveis que cometemos, como as que achamos que não são tão graves. Então, meus queridos, Deus, através de Jesus Cristo, nos purifica de todo pecado, coisas horríveis que nós podemos achar que não tem solução, e coisas que talvez até nós achamos que não é tão grave, mas Deus nos purifica de todo pecado, aí simbolizando aí essas 2 árvores, uma um gigante e a outra é uma árvore pequena. Então o primeiro estágio da purificação, eu quero ir mostrando aqui devagar, que eu gostaria que os internautas vão acompanhando para poder entender, para nós entendermos a lição. Então, o primeiro estágio da purificação acontecia fora do acampamento. O homem tomava um banho, lavava suas roupas e então se barbeava. Esse era o primeiro estágio. Não podia entrar no acampamento com aquelas roupas. Nós, no decorrer do estudo, nós vamos ver que as roupas também estavam contaminadas. Como o leproso era excluído, não apenas do santuário, mas também do acampamento, havia 2 cerimônias incluídas na restauração. Então o leproso não era fácil, meus queridos. Por isso que eu quero, como eu trouxe para vocês aí, uma analogia entre lepra e língua, né? A língua má, a língua que defama, a língua que reclama, a língua que maldiz, a língua que pragueja. Então eu trouxe aí essa analogia para que os irmãos possam entender. Irmãos, cuidado com a nossa língua, possa ser que nós até não vimos, mas tem muita gente triste por causa do nosso falar, por causa da maneira que nós o acusamos. Havia 2 cerimônias, né, incluída aí na restauração. Então a primeira reabilitava a entrar no acampamento e se associar com seus irmãos, né, entrar para rever sua família, né? Essa era a primeira. Então ele entrava aí no acampamento, não no tabernáculo, não tinha direito de entrar no tabernáculo. A segunda, uma semana mais tarde, depois de feito todo aquele ritual, né, no 8º dia, era feito
leito no pátio do tabernáculo e o reintegrava plenamente a irmandade, com todos os privilégios do relacionamento do concerto. Imagina, meus queridos, que alegria, né? Agora ele poderia participar também do cerimonial do tabernáculo, né? Ele poderia agora estar integrado a seus irmãos. Então, meus queridos, que nós possamos olhar com carinho, com amor, essas pessoas que, por causa do pecado, está afastada da igreja. Que nós possamos reconciliar, inseri-las, né? Elas talvez estão sedentas, com desejo, e que nós possamos ajudá-las, porque elas também poderão participar da nossa comunhão. Deixa de defamar aquelas pessoas que voltaram. Eu sempre digo, meus queridos, tem muitas pessoas que voltam para a igreja, quando volta à igreja faz aquela festa, depois Jesus começa a devolver os dons, a abençoar aquela pessoa, aí aparecem as pessoas para poder defamar essas pessoas e isolá-las, como eu disse aí no início. Então, sejamos verdadeiramente amorosos, sejamos verdadeiramente imitadores de Cristo. No ritual para a purificação do leproso eram usadas 2 aves limpas, né? Aquelas aves que não comiam carniça, certo? Aquelas aves que comiam sementes, porque nós temos animais aí que não são limpos. Nós temos, por exemplo, pessoas que estão na igreja, mas estão se alimentando de carniça. Isso é um perigo. Se a praga da lepra estivesse curada, o sacerdote ordenava que se trouxesse para a purificação 2 aves vivas e limpas. O fato de que o antigo leproso agora era livre da sua enfermidade era anunciado ao sacerdote, que depois sairia fora do arraial para averiguar a situação, ao levar ao efeito seu próprio exame. Então, meus queridos, agora era o sacerdote que saía do arraial e ia até o leproso para estar examinando se realmente ele tinha sido curado daquela lepra. Sendo curado, ele trazia essas 2 aves vivas. Também traria o pau de cedro. O cedro do Líbano não pode ser usado para tratar várias doenças. Então, meus queridos, é interessante que todas essas coisas que Jesus mandou trazer, ela tem seu poder medicinal, né? Do cedro é extraído um óleo rico em benefícios medicinais. Como estou mostrando para vocês aí, o óleo de cedro, se você não conhecia, fique conhecendo. Extrair do cedro, a casca do cedro também servia para fazer remédio para várias doenças. Então nós temos aqui o carmesim. O que era o carmesim? Era um pequeno inseto, uma espécie minúscula de lagartas, mais parecida a uma larva, né, um verme, que era a responsável por dar cor e valor aos tecidos mais caros. Então, era extraído desse inseto aí essa cor avermelhada que dava tingimento aos tecidos que ficavam com alto valor, tecidos vermelho de carmesim. Além de trazer as 2 aves vivas, o ex-leproso tinha que trazer o pau de cedro, o carmesim e o isopo. O que é o isopo? Nada mais do que um arbusto de pó pequeno, lenhoso em sua base, né, bastante ramificado, e é uma planta medicinal, né, com fins farmacêuticos. Então, eu estou trazendo aí, ó, chá do isopo, para vocês verem, por exemplo, todos esses ingredientes hoje é usado na medicina. Era necessário também um vaso de barro, né, esse que eu disse lá, com águas vivas, aonde seria lavado para ser purificado. O sacerdote declarava limpo o leproso, 2 e 3. Alguns atos depois que o leproso fosse declarado limpo, ainda eram necessários para que fosse feito. O sacerdote deveria aspergir o sangue 7 vezes sobre a pessoa, lavar os seus vestidos e rapar todo o seu pelo, e se lavar com água, assim será limpo, e depois entrará no arraial, porém ficará fora da sua tenda por 7 dias. Então o sacerdote deveria degolar a pombinha
e aspergiram sangue 7 vezes sobre a cabeça do ex-leproso, que agora retornava ao convívio do seu povo. Então, como eu disse, precisava ser lavado os seus vestidos, rapado a cabeça, né? Que era rapado todos os pelos, para que ele fosse declarado limpo. O objetivo da terceira parte da lição, do 1 a 3, é enfatizar que a busca da santidade é obrigatória para o cristão. 3. Lepra nas vestes e nas casas. Assim como poderia estar no corpo, a lepra poderia estar presente na roupa, como também nas casas. Nós estamos vendo que a lepra contaminava tudo, né? Nós tivemos no Brasil uma época em que as pessoas viviam em leprosários, né? Era uma situação muito difícil vivida por esse povo. Hoje, graças a Deus, a medicina avançou e nós já não temos mais esse problema. No 3.1 nós vamos ver uma veste contaminada. 3.2, uma casa contaminada. 3.3, sangue e azeite no purificado. 3.1, uma veste contaminada. A lepra na veste são fungos que podem estar presentes em tecidos. Ao sacerdote cabia o exame da roupa e somente ele podia declarar se a roupa estava limpa ou imunda. Ao tratar das vestimentas, o princípio exposto em todo o livro de Levítico permanece: santidade por parte do povo de Deus. O princípio comum nas Sagradas Escrituras, isto é, Deus usando o físico e o material para significar e ensinar o que é moral e espiritual. Isso é bastante presente no livro de Levítico. Então, meus queridos, é interessante que nosso corpo não esteja contaminado pelo pecado, nem também as nossas vestes. De repente, as nossas vestes têm cheiro de pecado. E aí é como eu já disse em outras aulas anteriores: dê uma olhada no espelho se a tua vestimenta não está para contaminar, porque a Bíblia diz que tudo que nós fazemos, que tudo que é em nós seja para bendizer o santo nome do Senhor. Então vamos ver se a roupa que nós estamos vestindo, se ela bendiz o Senhor ou se ela possa ter algum fungo do pecado que atrai cobiças e muitas outras coisas. 3.2, uma casa contaminada. A lepra na casa é diferente das situações anteriores, pois já trata de estar na terra de Canaã. O apóstolo Paulo, em suas cartas às igrejas, também procurava abordar o que não estava de acordo com os mandamentos do Senhor, procurando corrigir e instruir os cristãos, como encontramos na Epístola aos Gálatas, quando o apóstolo enfatizou o perigo de introduzir a guarda da lei como necessária para a salvação. Se nós formos incluir aí a guarda da lei como necessária para a salvação, nós vamos ter que voltar a todos esses rituais. 3.2 que nós estamos estudando, ele fala de uma casa contaminada. Eu digo que nós temos que ter muito cuidado para que a nossa casa não esteja contaminada com lepra. Lepra representa o pecado. Que a nossa casa não esteja contaminada com o pecado. Tem casa que dá dó. Meu Deus, as mocinhas vão pegando uma idade, daqui a pouco já estão prostituindo. Os rapazes daqui a pouco vão crescendo, crescem lá crendo, daqui a pouco já estão usando droga. Precisamos verificar, nós precisamos mandar o sacerdote fazer um exame na nossa casa para ver se tem alguma lepra escondida nela. Então aqui diz a lepra na casa, por que aqui é diferente das situações anteriores? Porque essa situação de lepra lá em Levítico, eles estavam morando, vivendo em tendas em volta do tabernáculo. Então a lepra na casa são símbolos do nosso corpo, mas também se refere à família. De repente, nossa família está toda contaminada por lepra. Vocês já viram em famílias que parece que é uma miséria, parece que é uma praga? A mãe e o pai estão na igreja,
Mas os filhos vêm crescendo, e conforme vão crescendo, vão sendo contaminados pelo pecado. Será, pai, mãe, será que não está sendo ensinado? Será que não está sendo ensinado essas crianças no caminho do Senhor? Ou será que eu, como pai, eu, como responsável, não tem alguma lepra que está escondida em mim e eu preciso apresentar para que eu possa ser curado, ser declarado limpo? Quando as tentativas de purificar não era bem sucedida, eles derrubavam a casa inteira ia para o chão, para não deixar a praga se espalhar. E por que não trazer isso para a vida pessoal? Se nós vemos o caso de Acã, o que a mulher dele tinha a ver, o que os filhos dele tinham a ver? Mas Deus mandou matar todos. Então, meus queridos, lepra na casa, lepra na família, lepra na sociedade. Comércio de crentes que é uma verdadeira bagunça. Parece que a lepra está enfiada ali dentro. Então, meus queridos, nós precisamos dedicar mais às coisas sagradas e evitarmos a lepra na nossa casa. Como eu gosto de observar a Bíblia, eu gosto de ler a Bíblia mesmo, eu sou apaixonado pela leitura da Bíblia. Eu estava analisando as casas desse povo quando eles chegaram ali na Terra Prometida, eram feitas de pedra e barro. E interessante que a lepra, ela manchava certa parte da casa, e ia lá e arrancava o barro, arrancava aquela parte. Eu não sei de que maneira que ela era feita, que ela não caía. E eles arrancavam aquela parte e enchiam novamente para poder tirar essa contaminação da lepra. E mas se ela, conforme os sacerdotes verificaram, senão isso aqui não tem jeito, ela está na casa inteira, aí a casa seria derrubada. Nós precisamos procurar pôr em ordem a nossa casa para que a lepra não venha contaminar. 3.3. Sangue e azeite no purificado. O sacerdote deveria pegar do sangue do sacrifício da expiação da culpa e colocar na orelha direita, no polegar da mão direita e no dedo polegar do pé. Também deveria fazer o mesmo com azeite. Esse ato deverá ser feito no dia 8º. O leproso, além de não poder se curar, não poderia declarar a si próprio limpo. Não dizia, eu estou limpo, não, eu estou pronto. Não, era o sacerdote que diria. O sacerdote era preparado por Deus e era um especialista em entender, era especialista na arte de entender sobre lepra e entender sobre quando a pessoa estava contaminada e quando a pessoa estava livre. Somente ele, que era aquele que entendia conforme Deus tinha lhe ensinado, era um dom de entender de lepra. E aí ele declarava o sujeito limpo. O próprio Senhor Jesus, quando purificava os leprosos, ordenava-lhe que fosse ao sacerdote e apresentasse a devida oferta para servir de testemunho. Então Jesus Cristo disse, eu vim cumprir a lei, e ele cumpriu e tirou aquele fardo que era muito pesado sobre nós, para que nós hoje pudéssemos declarar que somos cidadãos do céu. Conclusão: na saída do sacerdote do arraial, o lugar onde o Senhor Deus habitava, para ir em direção ao leproso imundo, vemos o Senhor Jesus Cristo deixando o seu lugar junto ao Pai, vindo em busca de um pecador chafurdado, quer dizer, afundado na lama, no mundo corrompido pelo pecado. Então, nós olhando para esse sacrifício que era sombra, vemos agora Jesus Cristo, né, deixando o seu lugar junto ao Pai e vindo ao nosso encontro. Assim como o sacerdote ia ao encontro do leproso para declarar limpo, Jesus veio ao nosso encontro para nos declarar limpo. Que Deus abençoe a todos os internautas e até a próxima escola dominical virtual, na paz do Senhor. Amém.